Será que eu apoio aquele cai, Aqui, não? que é o... Aqui, ó. Ah, boa. Link de Carol, isso aqui, É, né? Da Shopee, né? É, o meu Nossa, foi da Amazon. Da Amazon, acho Eu que não, tem que eu não não. me dou bem com a Shopee, não. Se eu te falar o quanto que eu tenho de fatura de Shopee e Amazon, você não crê. Sério. Carol, só compra essas bugigangas aí. E na cadeira aqui comigo hoje, Gui Saad. Olá, boa tarde. Hoje ele veio, eu gravei no podcast da Trip, né, com os meninos, e hoje o Gui veio aqui pra gente fazer o segundo corte com muito material, Exato. né, Gui? A Juba tá grande e a Ellen provou lá no nosso podcast que é possível pessoa feia ficar bonita através de corte. E tem o Igão, nosso co-host lá, que ele não tinha salvação, mas a Ellen conseguiu. A gente conseguiu, cara. Conseguiu. E hoje, olha só, hoje a gente vai contar, porque vocês conhecem o Gui ali meio por alto, mas eu falei, Gui, eu quero saber da sua história, porque a gente tem muita coisa legal que eu fiquei sabendo que ele nunca contou em lugar nenhum. Eu nunca sentei pra contar minha história assim inteira. Sempre contei picotado, então hoje eu vou contar pra você. Ah, isso aí, ó. Gui, se apresente, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer. Para quem não me conhece, Guilherme Saad, tenho 30 anos, casado com a digníssima Carol Cantelli. É o Guilherme da Carol. Guilherme, ex-atleta, ex-jogador de basquete, atualmente empresário e host do podcast Trip Inusitada. E aí eu venho desse background de atleta mesmo, né? Então eu jogava, né? Hoje eu não jogo mais basquete, então eu joguei desde os 9 anos, comecei com 9 anos de idade. E aqui por São Paulo mesmo, passei por Pinheiros, Paulistano, Clube Espéria, comecei no Clube Espéria. Joguei no Palmeiras também, isso sendo corintiano. Sério? Eu era corintiano e joguei basquete no Palmeiras. É que eu nunca fui muito no futebol, então meu pai não ficou tão bravo, não. 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 Aí eu joguei Pinheiros, Paulistano e depois fui jogar na faculdade nos Estados Unidos, onde eu morei por 5 anos. Me formei por lá. Ficou por 5 anos lá. Você foi pra lá com que idade, Gui? Eu fui pra lá com 18 ou 19. 18? Faculdade mesmo, assim, né? Ô Gui, antes da gente entrar no seu assunto aqui, deixa eu perguntar. Você deixou o cabelão crescer, Deixei. você curtiu o bigodão. Curti bastante o bigodão, senti que ele deu uma vibe de personagem, assim, bem específica, assim, né? Eu peguei o apelido de Borat, o que eu gostei, que eu achei engraçado. E eu adoro o filme, acho bem engraçado. Então eu vou manter o bigodão, é a ideia. Vai manter o bigodão e o cabelo também, a gente vai manter o corte, mas tirar um pouco dele. Isso, eu gostei como ele cresceu, né? Como eu falei, quando você fez lá no podcast, eu achei bonito, mas a forma que ele cresceu eu gostei mais ainda. Ele ficou uma vibe assim, meio que pra trás, meio estiloso, assim, eu gostei. Ficou bem E a gente legal. deixou ele bem desconectadão, então eu vou manter essa vibe, vou deixar um pouco mais curto aqui perto da orelha pra você ter tempo. E aqui Que atrás aí, também, né? isso aí. É o mullet, tô quase com um mullet Tá aí. com mullet, o pescoço tá cabeludo aqui. E vamos, já que Carolina gostou do bigodão, nós vamos manter o bigodão. Então, Gui, você já jogava desde criança basquete? Como é que era antes de você chegar aí nessa parte que você foi jogar? Como é que foi você se tornar um atleta profissional? Cara, eu me tornei atleta por conta do meu pai, influência do meu pai. E aí eu lembro que eu assistia que nem um louco quando eu era criança, um DVD do Michael Jordan, que era basicamente um documentário sobre ele, e eu assistia, sem brincadeira, esse documentário acabava e eu colocava ele de novo. Que isso? E aí eu comecei a assistir... Igual Chaves, que os meninos veem. Eu acabava, eu via de novo, eu amava o filme Space Jam também, do Michael Jordan, e aí eu fiquei viciado em assistir o Michael Jordan e aquele documentário, Space Jam como um todo, e aí meu pai começou a me incentivar a Mas jogar seu pai basquete. jogava também, Meu ou pai jogou quando eu era mais novo também, na adolescência dele. E aí começou a me incentivar e eu comecei a levar a sério. Com 9 anos eu fui jogar no Clube Espéria. Aí eu comecei com 9 anos, é cedo até, né? É cedo. 9 anos você já tinha 1,70m, basicamente. Hoje eu tenho 2,1, naquela época eu tinha 1,90, brincadeira. É tipo isso, você tem 2 e 1, Gui? Tenho 2,1. E aí eu comecei a jogar e dali em diante essa se tornou a minha vida, né? Virei um atleta quase que full time. É difícil conciliar a escola. Eu diria que no Brasil, principalmente, é muito difícil conciliar a escola e levar a profissão de atleta full time, né? Então eu estudava em São Bernardo do Campo, mas todo dia tinha que ir para São Paulo, lá no Campo de Marte.
Então, às vezes, eu pegava 3 horas para voltar do treino. Era, assim, uma vida de atleta bem cansativa. Isso eu queria te perguntar, Gui, porque assim, você é o primeiro atleta mesmo, de performance que viveu disso que tá aqui na minha cadeira. E meu marido trabalhou com atletas de futebol, né, de base. E ele falava assim que acontece muito de, tipo assim, a criança sonha em ser aquilo, mas vira um trabalho, não vira? E como que é depois que, tipo assim, você é uma adolescente, uma criança ainda, e aquilo que você é apaixonado por fazer, você não faz mais, tipo assim, eu vou ali jogar com os meus amigos. Você tem que fazer e tem que performar. Como é que é isso? Eu lembro distintivamente quando essa diferença bateu pra mim. Eu lembro que todo dia, quando eu ia treinar, eu era empolgado pra ir treinar. Eu ficava imaginando o treino, era diversão, né? Chegou algum momento onde isso se tornou trabalho e aí começou a não ficar tão divertido quanto antes. Mas realmente isso acontece. E aí, né, quando você está numa profissão de um esporte que infelizmente no Brasil ainda não é tão valorizada, você tem que tomar uma decisão. Porque no futebol, se você for para um time ruinzinho, um time, sei lá, Série B, Série C, você consegue uma vida boa ainda, verdade, né? Paga bem. O basquete, ele já é um pouco mais complicado, tá? Então você tem uma vida que você tem que se dedicar e não dá pra você fazer mais nada, até estudos é difícil você conciliar. A gente não tem tanto incentivo, né, para esses esportes aqui no Brasil como futebol, né? Não, futebol assim. Domina. Domina, né? Não tem nem como. E não é uma questão também de público, né? A população em si não assiste tanto basquete quanto assiste futebol. Então não tem como ter tanto dinheiro para isso também. E aí você tem que escolher entre abdicar da sua vida inteira, porque a vida de atleta, ela não é saudável. Assim. Não é, Todo né? mundo acha que é saudável, mas... Alta performance é insalubre, não é? Você desgasta seu corpo num nível absurdo, é todo dia treino, é todo dia contato, olho roxo, torção de pé, o que eu mais tive. Sério? Nossa, eu tive... Você se lesionou muito, Gui? Eu não tive lesões muito sérias não, mas eu tive algumas lesões, torcer o pé, de ter de romper coisa no tornozelo, e aí tem que ficar um tempo parado, assim, né? Nada muito, nunca rompi o ligamento do joelho, mas tive algumas lesõezinhas, assim, que é normal, né? Você desgasta bem o seu corpo. E aí, quando você tem um esporte que não é tão valorizado nesse sentido financeiro, e você tem uma vida abdicada a isso chega um momento que você tem que tomar uma decisão, né? E aí eu fui seleção brasileira, consegui atingir níveis que eu não esperava, né? Trouxe isso bastante antes de ir orgulho. para os Estados Unidos? Antes para os Estados Unidos, Eu participei da seleção sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, depois eu fui convocado para participar da seleção permanente, que foi uma seleção brasileira, onde chamaram só as maiores promessas do Brasil para morarem em Minas Gerais, numa cidade chamada São Sebastião do Paraíso. Caramba! Onde a gente morou num hotel por aquele ano, né? Então eu tive que sair da escola que eu estava e continuar meus estudos numa escola lá em São Sebastião do Paraíso, chamada Clóvis Salgado, se não me engano. Então eu treinava de manhã e à tarde estudava à noite. Era uma vida assim, basicamente voltada para o basquete. Treino de manhã, treino à tarde, estudo à noite. E aí participei de inúmeros campeonatos pela seleção brasileira, né? Fui para o México, Cancún jogar, fui para Colômbia. O basquete me proporcionou muita coisa, assim, sabe? Eu conheci muitas pessoas. Isso tudo muito novo, né, Gui? Muito novo. Então, uma experiência muito legal, né? Muito, assim, o esporte me moldou, assim, né? Inclusive, eu vi que você vai entrevistar o Lucas Kudeler, né? Ele vai estar aqui também. Ele vai estar aí, né? A gente entrevistou ele no nosso podcast também. E uma das coisas que ele estava falando é como lutas, né, artes marciais, elas moldam as crianças, os homens como um todo, né? E não só isso, o esporte também, né? De fazer parte de estruturas de organizações que você tem que lidar com hierarquia, né? Você tem o técnico, você tem o chefe, você tem que lidar com seus companheiros de time, né? Então não tem muito espaço para você ter ego às vezes, né? Quem tem não se dá muito bem às vezes. No futebol talvez não, né? A gente vê o pessoal com ego aí, mas o esporte, ele realmente molda total, né, Gui? A pessoa que cresce nesse ambiente, né? Mudou minha vida. Eu não sei o que eu seria, sinceramente, se eu não tivesse sido atleta
eu ia ser uma pessoa completamente diferente. O tanto de bagagem cultural que o esporte me deu é absurdamente valiosa e é uma coisa que quando eu tiver filhos eu com certeza vou ter que colocar eles em algum esporte, em alguma luta marcial, seja o que for, para entender como que é lidar com companheiros de equipe e hierarquia de técnicos e comissão técnica é inacreditável, assim. Nossa, ainda mais na alta performance, né? E tão novo, né? Imagino que isso molda total, assim, caráter mesmo, né? Estou gravando aqui o podcast. Valeu, prazer, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Molda totalmente e ainda assim uma outra coisa que é muito valiosa do esporte é que eu tive que sair do ninho mais cedo, entendeu? Ah, tem isso, né? Então eu fui morar com a seleção brasileira, eu tinha, se eu não me engano, 16 ou 17 anos. Eu já fui morar numa outra cidade, em outro estado, né, Minas Gerais. Então você aprende muito, você tem que se virar para comer às vezes, se virar para lavar suas roupas, senão ficar fedido, não tem mais a mãe ali. E depois isso continuou para mim nos Estados Unidos, nessa mesma lógica, depois fui para a faculdade. Mas assim, a seleção brasileira para mim foi um dos maiores triunfos da minha vida, eu adorei ter participado da seleção. Você tem amigos ainda na seleção? Tenho, Lucas Dias que joga ainda, se estiver vendo aí, joga em Franca, Jorginho também, vários amigos, Lucas legal. Mariano. Uma fase jogando muito até hoje. Marcante, né? Muito, conheci Paris por conta do basquete, conheci a França, fui jogar lá. Com camps que eu fui, né? E inclusive antes de mudar para os Estados Unidos, eu tive a honra, e foi aquilo que eu te falei, de ter sido escolhido eu fui convocado para participar do camp do Michael Jordan. Então foi antes ainda? Antes Como de que ir pra foi faculdade. esse rolê? Conta pra gente. Todo ano, eu não sei se ainda continua, tá? Mas pelo menos na época que eu jogava, todo ano, o camp do Michael Jordan, que chama Jordan Brand Classic, eles têm que escolher um brasileiro, pelo menos um brasileiro, um de cada país. São várias pessoas de vários países para ir participar do camp dele de uma semaninha, se não me engano, ou 5 dias, acho que é uma semaninha, que fica lá em Charlotte, no Dakota do Norte. E nesse ano eu fui o brasileiro que foi escolhido para representar o Brasil. Eu fui o terceiro brasileiro da história. O primeiro foi o Raulzinho, que joga inclusive até hoje. O segundo foi o Arthur Pecos, também um amigo meu, e acabou de aposentar. O terceiro fui eu, no ano seguinte, e depois foi o Lucas Dias. E aí, agora, depois desse, eu não sei mais quem anda indo aí. Mas enfim, eu fui, no ano eu estava o melhor, digamos assim, do Brasil, né? Ah, então é por performance. Por performance. Ah, que legal. É como se fossem as promessas do esporte que eles chamam para serem vistos num palco internacional, assim, né? E isso foi uma grande honra para mim, porque eu cheguei lá e você treina com pessoas que hoje estão na NBA, inclusive. Né? Então, não sei se você conhece jogadores, mas talvez quem esteja assistindo vai conhecer. Eu tive que marcar o Anthony Davis, que é um cara que jogava no Lakers, foi transferido para o Dallas agora. Tive que marcar o Andrew Wiggins também, que jogava no Golden State Warriors junto com o Curry e hoje ele está acho que ele foi pro Miami, né, se eu não me engano, deu um branco aqui. Então lá foi uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo. Por que ruim? Ruim porque assim, infelizmente eu achava que eu era muito bom. Até eu chegar lá. Foi um balde de água fria aqui. O balde ali, o nível ali, a régua subiu bastante. Foi um chá de humildade. É um chá de humildade. Então você pensa, você ser o número 1 do Brasil naquela época e aí chegar lá e você fala, caramba, os americanos estão em outro nível. É porque assim, o basquete lá é como se fosse futebol aqui, entendeu? Aham, é verdade. É o esporte deles. É o que eles fazem. Eles respiram isso, né? Não tem outra coisa, assim. Pra quem joga lá é desde criança. Os caras com 4, 5 anos já estão brincando lá no basquete. Então é realmente outro nível de profissionalismo que eles têm lá em relação ao basquete. Tanto que quando eles resolvem ir para as Olimpíadas e levar a sério, é muito difícil ter alguém que ganhe, né? Então, assim, foi muito bom porque eu conheci, palco internacional, treinei com os caras, técnicos fera, conheci muita gente, mas também tive ali uma humildade ali que eu falei, caramba, ali é um pouquinho mais complicado. Mas aí o meu maior sonho foi realizado nesse camp,
que foi ter conhecido o Michael Jordan. Então, assim, quando Você conversou com ele? conversei com a fera. Quando você vai para esse camp, eles não te falam se você vai conhecer ele ou não. Então, você vai para o camp, você vai jogar, vai se treinar e talvez o Michael Jordan esteja por lá. A gente não sabe, né? Porque o camp é dele. Ah, tá. Então, a gente teve um jogo lá internacional e aí depois do jogo, a comissão pegou e falou, agora vamos para uma salinha ali agora, todo mundo sem celular. Nossa. E vamos entrar lá que a gente vai ter uma reunião. Mas até aí não falaram o que era. Você suspeitou? Não suspeitei, porque era o último dia já. Quando eu entrei na sala, que eu vi a lenda daquele DVD que eu assistia seguido, 4 vezes por dia, às vezes eu assistia aquele documentário do Michael Jordan, que eu assisti o Space Jam e sonhava com aquele filme. Quando eu entrei, eu vi aquela lenda ali, aí o coração mexeu um pouquinho. Porque eu não idolatro quase ninguém assim na minha vida. Não tem uma pessoa que eu vou ficar de frente e eu vou falar, caramba, tô de frente para essa pessoa. Mas o Michael Jordan, para mim, talvez seja a única exceção. Uma das únicas, talvez o Jordan Peterson, talvez. E se eu tivesse conhecido o Michael Jackson também, acho que seria outro exemplo. Mas o Michael Jordan, com certeza, é uma dessas. E ali eu entendi... E não podia tirar foto? Não ou você podia tem tirar uma foto. Eles mandam? Ali, viu? Não, ele fica assim. Ah, tá. Mas a gente... Tô sempre olhando. Eles não permitiam com que a gente tirasse foto com o Michael Jordan. Inclusive, se você reparar, você não vê fotos do Michael Jordan com fãs na internet. Você não vê. Porque é uma coisa do contrato dele. Ah, é? Ele não tira foto com pessoas aleatórias, assim, que ele não sabe que se pode se envolver em polêmica. Como é um cara que tá entendi. muito... Pra não associar, na associação. Então, aí eu tenho... Eles tiraram fotos profissionais com o fotógrafo deles. E não nos mandaram essa foto, mas eu tenho o meu quadrinho com a assinatura dele e com o certificado de participação do Jordan Brand Classic. Caramba, que doideira. E ali eu entendi uma outra coisa valiosa, eu aprendi na minha vida, que é a importância de falar inglês. E hoje eu dou aula de inglês, Pois é, isso aí te motivou? Motivou também, uma das coisas que me motivou. Porque o inglês, ele realmente mudou minha vida, né? Através do inglês eu conheci essa lenda, meu maior ídolo. Você já falava fluente nessa época? Já conseguia falar. Eu não era tão fluente quanto eu era hoje, mas eu já falava bem. Você começou a estudar novinho? Como é que foi? Eu comecei a estudar novinho, mas eu comecei a realmente dominar o idioma e me tornar fluente quando eu consegui entender uma metodologia que realmente funcionava com a aquisição do idioma quando você consome muito. Então eu consumia muito conteúdo em inglês. Uhum. O problema das pessoas é que elas querem aprender inglês e elas só têm contato com o idioma 2 vezes na semana quando elas vão fazer aula no cursinho. E aí depois elas ficam os outros 5 dias da semana sem relar no inglês e sem ter nenhum contato com o idioma. E isso não funciona, tá? Porque a gente cai numa coisa que se chama curva do esquecimento, que já existe, é comprovada. Se eu te falar uma coisa agora, daqui 20 minutos provavelmente você já vai ter dificuldade de lembrar. Depois de 1 hora, cai muito assim. Um dia então, se você só tem contato 2 vezes na semana e não toca no conteúdo depois, você perde muito, não consegue dominar. É por isso que muitas pessoas fazem cursos de inglês por anos e anos e não dominam, né? No Brasil, a gente tem menos de 5% da população que fala inglês, tá? Menos de 5%. E é por isso também que muita gente que às vezes não faz curso, que é os caras igual meu marido mesmo, aprendeu jogando videogame. Exato, consumindo, não é né? aquela pessoa que, né, não desembola, vamos dizer, ele é desembolado, não vai dar um curso, mas ele não passa aperto com isso, porque fica sempre em contato ali, né? Não, então, é justamente isso, quando você consome, se expõe ao idioma, porque a gente aprende pelo ouvido primeiro. Então você tem que escutar muito, 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 aí depois isso se transforma em fala, mas primeiro você tem que ter uma quantidade de exposição no idioma massiva, assim. E aí é por isso que um dos motivos que eu comecei a ensinar inglês também, porque eu percebi que esse método funcionou comigo, e aí eu desenvolvi ele e coloquei ele num formato de aulas para passar para os meus alunos. Mas o que eu estava querendo dizer é, quando eu entrei na sala e eu vi o Michael Jordan ali, uma lição eu aprendi. Se eu não conseguisse me comunicar com o meu maior ídolo, com aquela oportunidade que apareceu na minha frente, eu teria me arrependido de um jeito. Nossa. Que eu ia falar assim, meu Deus, como que eu não conseguia falar inglês? Eu estava tão empolgado, Ellen, que quando o Michael Jordan se apresentou, ele deu um mini discursinho pra gente lá,
E aí, quando o cara falou, tem alguém que quer fazer pergunta, eu fui o primeiro. Eu levantei a mão assim, ó. Eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, mas vai de que depois jeito era só nenhum. 2 perguntas, Exato, uma pergunta. vai que ele tá cansado, quer ir embora já já. Pra ele? Você Aí lembra? Lembro, claro. Eu perguntei para ele, eu perguntei quem foi o atleta internacional que ele mais teve dificuldade de jogar contra e talvez respeitava, né, um dos melhores que ele considerava. E ele mencionou um jogador que eu não conhecia na época, mas depois fui assistir um documentário chamado Drazen Petrovic. Quem quiser pesquisar sobre ele no YouTube tem um documentário sobre ele. Foi um atleta da Croácia, um baita atleta que infelizmente teve um acidente trágico e a carreira dele acabou muito cedo. Caramba. O time dele foi para um jogo de avião e ele decidiu ir de carro com a namorada ou noiva e se envolveu no acidente de carro a caminho do jogo e faleceu, né? Então, ele era um jogador altamente respeitado, mas teve uma carreira curta. E o Michael Jordan falou que esse é o cara que ele considera um dos maiores jogadores internacionais que ele já teve que jogar contra. Então, Nossa, que essa legal, foi a porque pergunta. olha só, a resposta dele era alguém que você nunca tinha ouvido falar. Então, ou seja, o rival, vamos dizer assim, do cara que era seu ídolo, você não sabia nem da existência dele, Sim. né? Ou se sabia, devia não ter pesquisado tanto, porque também eu tinha lá meus 17 Mas isso é legal anos. para falar até Sim. dessa questão que você falou, qual que é o nível que eles estão, né? É total. muito diferente, né? Muito. E você fez mais perguntas? Não, aí eu fiz só essa, mas ali eu falei, zerei o game, né? Zerei a vida. Então agora eu vou ter que ter outro objetivo. E aí eu consegui cumprimentar ele, e aí na foto, inclusive, eu tava do lado dele. Eu já fui o primeiro a chegar lá na frente. Você encostou nele, Encostei, né? fiquei do lado ali. Aqui, ainda tem um DNA dele. Inclusive, quem não viu o documentário que saiu dele na Netflix, você viu, chegou a ver? Que estourou esse documentário faz uns anos já. Eu lembro quando estourou, mas eu acho que eu não assisti. Chama A Última Dança, The Last Dance, que é um documentário que, independente da sua profissão ou da carreira, né, em qual área você trabalhe, é um documentário que mostra sobre alguém que tem uma mentalidade muito diferente. Cara, atleta não tem jeito, né? Pra você chegar num lugar desse, você tem que ter uma mentalidade muito forte. Não, então, pra chegar no nível do Michael Jordan é uma mentalidade que eu não sei nem... Você tem que ser meio louco, tá? Ele já tem um nível de genialidade, um nível que chega até talvez não ser saudável, assim. Tem um pessoal que é outro nível. Eu acho que todo mundo que é muito bom numa coisa descompensa Sim, em outra, né, Gui? Total. Não deve dar muito certo. Não. Não dá pra ter tudo, não é verdade? Geralmente são pessoas que estão dispostas a abdicar literalmente tudo da vida. Obcecado, né? São obcecados, eles abrem mão de relacionamento, de família, e coisas que a maioria das pessoas não estão dispostas a abrir mão. Então é uma cabeça, eu diria que Michael Jackson também está nesse nível, assim, de performance. Sabe que outro dia eu fiquei surpresa? Porque assim, eu não acompanho. Aí eu tava vendo um pedacinho daquele American Music Awards lá. America's Got Talent? Não, a premiação mesmo. E tava a Janet Jackson. A Janet Jackson, igualzinha, né? Igualzinha. E eu olhei, eu não sabia dela, não sabia da existência dela. Eu olhei e falei, gente, isso é o Michael Jackson de novo? É igualzinha. Eu falei, não é possível. Até a plástica que fez parece que ficou igual, né? Pois é, cara, que loucura. Exato. Que loucura. Gui, além do, né, você citou Michael Jackson aí, você gosta dos Michaels, né? Eu gosto do Michael. E Jordans, porque eu curto Jordan Peterson também. Ah, é verdade. Então a sua variação de ídolos ali é Michaels e Jordans. Michaels e Jordans. Tem mais algum? Tem algum Jackson, alguma coisa? Porque a gente pode pegar essa também. Tem que pensar algum Jackson aí, outro Jackson. Mas deixa eu pensar mais alguém que eu tenho respeito, assim. Eu tenho alguns comunicadores que eu gosto do Joe Rogan, como um podcaster aí. Você já conheceu o Jordan Peterson? O Jordan Peterson, eu fui num evento dele que teve em São Paulo, mas eu não conheci ele pessoalmente, de cumprimentar nem nada. Eu só estava na palestra que ele deu aqui em São Paulo. O João conheceu pessoalmente, né? Ele comentou isso comigo, o João Mena, ele falou que que ele o conheceu, acho que foi fora do país e que ele até presenteou ele, conheceu ele, a esposa. Que legal. Falei, que massa, cara. Que bacana. Que massa. A Lara Nesteruk também, que ela foi no nosso podcast, nesse evento que eu fui, ela conheceu ele. O Jordan Peterson também. Ela falou com ele, né? Ela foi lá no camarim, trocou uma ideia. E é isso mais um dos motivos que eu falo da importância do inglês, porque esses caras que têm esse domínio de conhecimento, que eles passam muita coisa valiosa,
os pioneiros são os americanos, né? São as pessoas não só americanos, mas da língua nativa sendo o inglês, né? Então, quando você consegue consumir conteúdos em inglês e direto da fonte... É muito diferente, É muito né? diferente, porque muita coisa se perde na tradução, mesmo que se traduza, muita coisa se perde. Muita coisa. E não é a mesma coisa. Igual o Jordan Peterson mesmo, se você vê, eu gosto muito da forma como ele pensa, que ele para, ele fecha o olho, né, pra formar as frases, tudo aquilo. Você tem que ver meu marido imitando ele, é muito bom. Se a gente assiste uma palestra dele, o Rodrigo passa o resto do dia falando igual. Então, Ele assim, tem né? com aquele olhinho assim, né? Aí ele começa. E eu acho muito legal. Então, quando você não assiste na língua original, eu ainda não consigo. Às vezes eu tento, mas eu tenho que fazer curso com você, hein? Você vai me botar fluente nesse negócio. Tem que fazer. Tem que levar a sério. Não, eu levo. Porque você perde muito vendo uma coisa dublada, entendeu? Sim. Não é a mesma coisa. Não é nem um pouco a mesma coisa. Eles mudam muita coisa. Okay. Como que foi? Porque eu quero depois que você explora essa parte da sua metodologia, mas como que foi essa fase aí de você mudar para lá? Você falou que foi para faculdade. Sim. De quê? Eu fiz uma faculdade de business marketing. Então, por conta de ser atleta, né, eu consegui uma bolsa de estudos para jogar lá nos Estados Unidos na faculdade, que inclusive quem é fã de basquete sabe que é bem bacana isso também, a NCAA, né? E tem muito incentivo lá para quem é atleta, né? Lá é outro nível e lá é o seguinte, eles levam o estudo muito a sério, tá? Então não é que nem no Brasil que quem é atleta geralmente negligencia os estudos. Lá é muito sério e às vezes você vai mal na faculdade você nem joga, você não pode nem jogar. Não é igual aqui que tipo assim, contou presença, tá valendo hoje em Não. dia, né? E aqui por conta da estrutura do país como um todo, é mais difícil você ter escola e atleta bem encaixado. Lá eles já são feitos já organizam toda a estrutura para ser principal junto com o esporte, a faculdade ou o high school, né? Então já é estrutural assim, né? Inclusive é até um pouco mal visto os jogadores que pulam a faculdade e vão direto da escola para a NBA. O LeBron James sendo um deles. É lógico que quando você é muito bom isso vai acontecer, mas tem um certo estigma entre os jogadores que não vivenciam o jogo da faculdade lá nos Estados Unidos, porque eles levam bem a sério a importância disso, sabe? Ô Gui, e uma coisa que é interessante, a diferença como eles levam isso lá para aqui, porque, por exemplo, eu já tive cliente, atleta de futebol mesmo, que pegou essa realidade do Brasil, que o cara saía de casa com 13 anos, uma mochilinha nas costas, pegava o busão e ia morar sozinho, né, pra base, para conseguir salvar a família, era isso. Não tem como. E um deles me contou isso, me falou assim, Ellen, hoje eu tô na fase, ele tava quase já na fase de se aposentar ali, e ele falou assim, a minha maior tristeza é que eu não estudei, na época nem se cobrava que o atleta estivesse na escola, então eu saí da escola para jogar futebol, eu não estudei, eu construí um patrimônio e eu morro de medo de ser passado para trás, porque eu não tenho conhecimento suficiente. Ele falou, o tempo que eu tenho livre hoje, eu gasto estudando, olha só, aos 30 e tantos anos, para tentar recuperar esse tempo perdido aí, porque eu sou um ignorante. Se eu boto meu patrimônio nas mãos erradas, assim, eu não tenho malícia, às vezes, para isso, entendeu? Então é muito triste você ver a diferença, né, de um lugar para o outro. Justamente, é até um pouco pela classe social aqui do Brasil mesmo. Lá até quem é escola pública, já é muito boas escolas públicas por lá, né? Então, realmente, aqui no Brasil o pessoal está querendo se sustentar, está querendo ganhar dinheiro para ajudar a família. Então, é muito difícil conciliar estudos, trabalho. É a salvação da família, é a salvação. O cara aí. Exato. Né? E aí, infelizmente, eu acho que isso é muito comum aqui no Brasil, de ter, no basquete também, eu conheço vários, é muito comum. Pessoas que, literalmente, tudo da vida deles é o basquete. Se não der certo, ou se você tiver uma lesão, Acabou. que acaba com, tipo assim, o que você vai fazer da sua vida, entendeu? É a única chance, né, que o cara tem. Isso é muito triste, cara, a gente tem uma situação dessa, né? Sim, e eu Vai acho... ter que escorregar um pouquinho, Tá. senão Sim? sumir. Vai Assim? aparecer uma cadeira falante sozinha. Pode olhar pra frente aí. Pra frente. Inclusive, sabia que eu acho que isso é um dos motivos de eu não ter seguido com o esporte? Eu acho que foi, porque assim, todo mundo fala que para você, às vezes, dar certo numa coisa muito grande, você não pode ter plano B.
O que tem seu lado bom e lado ruim. O lado bom de você não ter plano B é que você vai dar o seu sangue ao máximo naquilo, que é o que você falou. É a pessoa que está precisando, com fome, para sustentar a família ali e é tudo para ele. Quando você tem plano B, você corre menos risco, porque se aquilo der errado, você tem uma saída, né? Mas ao mesmo tempo, a chance daquilo não dar certo, porque você não está colocando aquilo como se só fosse o seu plano A, aumenta também. Também. Então, eu imagino que um dos motivos para eu não ter seguido a carreira foi porque eu sempre tive esse plano B, sabe? Então eu tenho isso para mim bem. E foi até que claro. idade que você jogou? Eu joguei até os 22. Ah, foi cedo que você parou. Foi, eu parei na faculdade. Você ainda estava estudando quando você parou? Não, eu parei quando eu me formei. Ah, é? É, me formei com 22 ou E 23. como que foi essa decisão de parar aí? Foi uma decisão onde eu olhei friamente sobre aonde eu estava como atleta e sabia que eu poderia vir para o Brasil e jogar em provavelmente qualquer time adulto que eu quisesse, porque para nível Brasil eu tenho, talvez até hoje, com certeza até hoje eu tenho, se eu fosse voltar a jogar eu conseguiria. Mas eu olhei para o esporte como um todo no Brasil e justamente analisando esses pontos que a gente estava conversando, né? Sobre não ser tão reconhecido no país, sobre ser uma vida desgastante, onde eu já estava um pouco... Então você já tinha tempo de chão aí com os 22 anos, Já, né? eu comecei com 9, né? Com Nossa. 22, 23 eu já tinha aí mais de 10 anos de carreira, sei lá. Eu tinha 13 anos de carreira, se não me engano. Pois é. Então eu tava já, sabe, um pouco mentalmente também cansado daquela rotina, porque você É não... muita pressão, é muita. né? E assim, eu mudei para um estado, Ellen, que eu fui forjado, tá? Foi bom pra mim, mas eu mudei para um estado onde não foi Flórida e Miami não, tá? É. Quando a gente fala que foi estudar nos Estados Unidos, as pessoas acham que é só Disney, né? Aham. Eu fui para um lugar onde eu pegava menos 40 graus no inverno. Que isso? Onde que era? Chama Minot, na Dakota do Norte. Uma cidade com 60 mil habitantes, pequenininha, Caramba. nada pra fazer, nada, Sem glamour. sem glamour. E aí você pensa no frio, sem família, num outro idioma, num lugar que não tem o que fazer. Eu mudei pra lá com 18, né, se eu não me engano, 18 anos, 18 ou 19. E aqui no Brasil era maior de idade, então eu podia sair. Lá é 21. Então eu literalmente não podia fazer nada no país. Caramba! A minha vida era jogar, estudar e ficar no dormitório, conhecer o pessoal lá e ficar por isso mesmo, porque não passar tinha... frio. E passar frio. Bar, E né? nessa altura deve ser mais frio do que aqui. Não, quando eu falei, eu não tava brincando, eu já peguei menos 40 graus. Na minha altura de 2 metros, mais Exato, ainda. Deve ser, porque deve Vai geralmente... menos 42. Tipo isso, aqui embaixo um pouco mais quentinho. Pra você ter uma ideia, quando chega a menos 40, você não pode nem ficar mais que 15 minutos, acho que fora, no ar livre, assim. Sério? Que a pele começa a queimar. Pra você ter uma ideia. Tá, não consigo nem imaginar. Eu É. nunca peguei nem negativo. Então, eu não mudei pro glamour, não. Eu mudei pra guerra ali, pra um lugar bem, bem na solitude. Mas me forjou também, eu sou muito grato, sabia? E você já tava com esse plano B na sua cabeça, Gui? Como é que foi isso aí? Quando eu fui jogar, não. Ao longo da faculdade, eu comecei a me interessar por negócios, por empreendedorismo. Comecei a me interessar pelos assuntos que eu estava estudando na faculdade. Você escolheu o curso por influência de alguém ou você já gostava dessa área de negócio? Olha, tem aquilo, né? Quem não sabe o que fazer faz ADM ou marketing. Eu sou dessas. A Exato. minha formação é RH. Como eu sempre tive na cabeça que eu ia ser atleta, quando eu tive que escolher uma faculdade, eu falei, eu vou para marketing, business, né? Negócios como um todo. Então foi meio que por isso. Eu já tinha uma certa aptidão, mas para mim, ainda quando eu mudei para lá, meu plano era esporte, né? Só que ao longo da faculdade eu comecei a me interessar por negócios, por empreendedorismo. Comecei a consumir muito conteúdo de pessoas lá nos Estados Unidos. Inclusive, enquanto eu estava na faculdade, foi quando eu descobri o Jordan Peterson. Ah, é? Eu descobri ele numa época onde ele não era famoso ainda. Você pegou ele na planta. Peguei ele na planta. Todo mundo, virou modinha agora gostar do Jordan Peterson, mas Exato. eu consumia ele em 2016, tá? Nossa. Então ninguém consumia Você ainda. já gostou dele de cara, já? De cara, eu assistia as palestras, as aulas, na verdade as aulas dele mesmo.
de faculdade no YouTube, eu já assistia, as completas assim. Caramba. Aí depois ele estourou, eu já tinha o livro dele, foi bem legal. E aí eu comecei a me interessar por negócios e aí também durante a faculdade eles incentivam você a trabalhar também, né? Porque lá nos Estados Unidos a pegada de empreendedorismo é bem forte, né? Então eles querem que você trabalhe, que você... Todo mundo que eu conheço trabalhava, assim, né? Da minha faculdade, em alguma coisa eles trabalhavam. E aí durante a faculdade eu trabalhei numa empresa chamada ABC, que é um canal de TV, não sei se você conhece. Você trabalhou lá então? Trabalhei lá. O que você fazia lá? Eu vendi espaço de anúncio para internet, para rádio e para TV, comercial mesmo, sabe? Então eu era vendedor de anúncio dessa área. E depois que eu me formei, eu trabalhei lá por mais um ano. Então eu trabalhei lá durante a faculdade e depois voltei, depois que me formei, e fiquei mais um ano lá com eles. Que era o tempo permitido para ficar com visto sem estar ilegal, né? E depois que você se forma, você pode trabalhar um ano lá na faculdade. Ah, sim. É. Então eu comecei a ver que eu me dava bem com clientes, eu conseguia falar bem, eu faço piada, geralmente o pessoal gostava de mim, o latino grandão, que estava lá numa cidade tão aleatória. Você destacava, né? Destacava. Num estado que ninguém vai, só tinha americano. Eu consegui conhecer realmente a cultura americana, porque ninguém vai pra lá, entendeu? Você não vê brasileiro lá, você não vê... Realmente, né? Não é... o pessoal só vai pra... Não é pra ir pra lá pra ter amiguinho brasileiro, né? Não foi essa e sua esse pegada. é um outro erro que muitos brasileiros cometem, inclusive que eu falo, né? Quem quer aprender inglês, muitas pessoas falam, vou fazer um intercâmbio. Pra onde você vai? Vou pra Miami. Vou pra Califórnia. Vou pra Nova York. Cara, você só vai ficar com pessoas de países que não são dos Estados Unidos. Você vai conhecer gente da Croácia, de sei lá onde, da Espanha, menos americano. Então, pra mim, pro meu inglês, pra minha comunicação, ter vivido num país, no estado que eu vivi, que foi Dakota do Norte, e depois Minnesota, depois eu mudei pra Minnesota, foi muito bom sem eu saber. Durante foi triste. Durante você não entendia o propósito ali, né? Durante foi bem triste a solidão lá, mas depois eu vi o quão valioso foi realmente ter aprendido a cultura americana da forma que eu aprendi, assim. E me forjou bem diferente, assim, ter passado por isso. Até o frio em si forja as pessoas, assim, imagino, sabe? né? É. E você sempre teve na mente de voltar pro Brasil, Gui? Ou isso Não. veio? Não? Na verdade, eu queria ter ficado. Mas como na minha profissão lá na ABC era uma profissão, digamos assim, de nível de inicial, né? Eu era um vendedor de anúncio. O governo dos Estados Unidos, eles não dão visto de trabalho para posições onde eles podem contratar um americano para fazer. Ah, entendi. Então, como era uma posição, digamos assim, que era comum, um vendedor de anúncio, eu não conseguia um visto de trabalho. Mas se eu tivesse conseguido, eu teria ficado, provavelmente. Mesmo com esse frio, mesmo com tudo. Pra você ter uma ideia, eu com 23 anos lá, pra mim eu tava bem demais. Porque assim, com o meu salário nessa empresa, eu tinha meu carro, eu tinha meu apartamento sozinho, tinha minha vida, sabe? Demais, né? Diferente no Brasil, assim, que é mais difícil, parece, né? As pessoas terem, com um emprego só, morar sozinho, ter carro, ter tudo, né? E um emprego de entrada, assim, né? Não era... E tão novo. E né? novo, com 23 anos, né? Então eu teria ficado, eu adoro o lifestyle americano, a mentalidade americana também. Teria ficado fácil. Só que não, infelizmente não pude por uma questão de legalidade mesmo, né? E aí você voltou para o Brasil nessa época? Voltei para o Brasil, comecei a trabalhar numa empresa chamada Dream and Learn, que é uma empresa que leva alunos para Orlando para estudarem em faculdades e também fazer tour na Disney. Então eu sou guia da Disney também. Ah, tá, eu conheço. Eu tinha uns clientes que faziam isso também. Então eu comecei a levar alunos para Orlando para estudarem numa faculdade americana e também para mostrar para eles a Disney, os parques como um todo, né? Então eu virei guia disso, foi muito legal, adorei fazer isso. Nossa, todo mundo que eu conheço que faz isso é apaixonado, É muito né? legal. E eu me dou muito bem com adolescente, com crianças, eu adoro, é muito legal. Quase todo ano eu vou, esse ano eu não fui. Eu ainda vou, porque eu gosto, nem pelo dinheiro, assim. É uma baita experiência legal. E eu amo Disney também, né? Então, um dos meus clientes que fazia muito isso lá em BH, o André, ele falava, não é a minha profissão, não tem nada a ver. Mas assim, se eu já iria para gastar, por que não ir para ganhar? Exato. Ano passado eu fui, se eu não me engano. Esse ano que eu não fui. Mas foi assim, é incrível. Aí depois disso eu fui para Austrália, mudei para Austrália, fiquei um tempo aqui trabalhando nisso, depois fui para Austrália.
que você foi arrumar lá? Eu fui me profissionalizar, fazer um curso de empreendedorismo. Aí eu fui especializar por quê? Porque junto com a minha família, a gente tem imóveis para locações no litoral norte, né? E também casas de campo. Então a gente tem casa em Ilhabela, Itu, Juqueí e alguns outros imóveis que eu alugo de donos de imóveis que eu conheço, né? E aí eu tenho junto com a minha família, com meu pai principalmente, a ideia de um site que a gente quer lançar. E aí eu fui para a Austrália para me preparar para esse site, para a gente construir esse site. Ah, então você já foi, tipo assim, com isso na cabeça. Com a ideia na cabeça de tocar os negócios da família aí. Na verdade, a gente ia lançar esse negócio, porque a gente tem aluguéis, eu já faço, mas a gente queria transformar isso em algo maior, num site para mais casas, para mais donos de imóveis, né? Então eu fui com isso em mente. E achei um curso legal lá, chamado Academy of Entrepreneurs, que é a Academia de Empreendedores. Um curso bem legal, bem diferente. Conheço a dona Paula Mills, talvez veja isso aqui. Quem um dia quiser fazer um curso de empreendedorismo lá fora, eu recomendo a Academy of Entrepreneurs da Paula Mills, foi muito bacana. E aí foi Isso quando... Foi quanto tempo lá? Então, deu um pouco mais de 6 meses, se eu não me engano, que eu fiquei lá. E baita experiência também. Nossa foi o que Senhora. você imaginava? É o Brasil que deu certo mesmo? É o Brasil que deu certo. A única coisa ruim da Austrália é que é muito longe. Cara, é muito longe. O fuso se horário. Fosse perto também, nós já tinha estragado aqui. Exato. Lá, né? É que nem Ilhabela, não ter uma ponte é bom. É bom, né? Tem coisa que tem que ser assim. Tem que ser mais difícil de chegar mesmo. Mas assim, incrível o país. Nossa, baita país. E aí eu tive uma experiência lá muito bacana também. Eu poderia ter ficado só estudando, mas eu falei, cara, eu não vou ficar só estudando, eu vou pegar experiência em tudo que eu conseguir, vou trabalhar onde eu conseguir. E aí eu virei sorveteiro lá na Austrália, acredita? Sorveteiro? Trabalhei na empresa de gelato, que é a maior empresa de gelato da Austrália. Caraca. Maior e melhor, que se chama Messina. Quem for para a Austrália tem que experimentar o gelato da empresa Messina, tem em vários lugares, tem em Bondi, tem em Manly, tem em vários lugares de Sydney. E experimentem o Salted Caramel, que é o caramelo salteado, muito bom. Eu fui contratado para a parte de eventos deles, então eu fazia os eventos que eles são contratados, casamentos, eventos empresariais, corporativos que o pessoal contrata, eu que ia ajudar lá a montar tudo e servir se precisasse também, eu fazia maneiro, tudo. Cara. Foi muito bacana, baita experiência também, mais uma que me fez aprender coisas que eu não tinha aprendido antes. Tive meu primeiro chefe, digamos assim, pode falar palavrão? Você pode? Não. Chefe cuzão, assim. Todo mundo precisa ter um pra foi muito bom. E foi muito bacana. Então eu estudava empreendedorismo, que era o meu objetivo principal, era para estudar. Mas também ganhei uma baita experiência trabalhando lá. Se virando me virando, novo, né? morando com outras pessoas, conhecendo gente de todo o país. Foi muito legal, assim. Eu olho para minha fase na Austrália, só recordações boas, assim. Foi quanto tempo que você Foi 6 meses, inclusive trabalhei como dog sitter também. Sabe o que é isso? Sério? O babá de cachorro? Babá de cachorro. Amigos da minha irmã eles moram lá e iam viajar e falaram, você não quer morar no nosso apartamento aqui de graça e cuidar da nossa cachorra? Nossa! Eu falei, mas é claro que eu quero. Inclusive uma Border Collie linda, chamada Pia. Pia. Caramba! Cuidei dela, ia todo dia, 5 da manhã com ela no parque, foi muito legal. Isso foi em que ano, Gui? Foi 2019 para 20. Ai, já foi mais recente. Então, foi aí que eu voltei pro Brasil. Porque estava aí a gente entra na trip inusitada aqui, né? Do date inusitado. O date inusitado. Como foi? Que aí foi como cheguei a conhecer a minha atual esposa, né? Atual e única. Você falou esse atual aí. Atual e única. Atual. Esse episódio vai ao ar pra sempre pra gente manter isso lá. Como foi esse rolê, Gui? Foi assim, estava eu na Austrália e eu tenho uma tia que ela tem a fama de ser cupida, sabe? Ah, é? Ela tenta juntar... Todo mundo tem uma tia casamenteira, né? Todo mundo tem aquela tia casamenteira. Inclusive, pra você ter uma ideia, como ela é doida, ela tinha uma peça no Brasil chamada Doidas no Divã. Talvez vocês conheçam ela, chama Cris Linares. A peça dela, literalmente, no Brasil era Doidas no Divã o nome. Ela é doida mesmo. Que isso, gente. E pra você ter noção do nível de doidice dela, teve uma vez que eu tava morando nos Estados Unidos, ela marcou de me encontrar num restaurante. Quando eu cheguei lá, não era ela, era uma menina.
Que ela me credo. marcou um encontro sem eu saber. Que isso, Gui? Pra você ter uma Nossa, noção ela do... era empenhada mesmo. Não, Deixa eu outro bater nível. um ventinho aqui. Dá um pouco. Ai, deixa eu limpar um pouco. E... Então ela é doida, tá? Ela juntou já, se eu não me engano, mais de 6 casais, assim. Ela é Isso, casamenteira a gente não mesmo. pode fazer um aplicativo dela? Então, eu tava querendo O mesmo. Tinder dela, Não tô né? nem brincando, eu queria mesmo. Vamos monetizar a tia agora. Tia Cris, casamenteira. E aí ela me ligou do nada, eu na Austrália, falei, nossa, do nada, minha tia tá me ligando. Aí eu não atendi, né, porque era muito cedo, não sei o quê. Ela me mandou um áudio. Ah, Gui, onde você tá? Encontrei a mulher da sua vida. Assim, isso, gente? no áudio. que isso. Você vai casar com ela. E se Não, não, já falou assim, falou. você vai casar com ela. E detalhe, falou isso na frente dela e tinha acabado de conhecer ela naquele momento. Nossa, gente. Ela conheceu a Você Carol. já entrevistou a sua tia lá na Trip? Ela não, porque ela mora nos Estados Unidos, mas eu Nossa, quero que vai ela ter que venha. fazer. Aham. Então ela conheceu a Carol naquele dia e ela falou, caramba, eu tenho um sobrinho, vocês são muito parecidos, você tem que conhecer ele, não sei o quê. Pegou o celular na frente dela e falou, Gui, achei a mulher da sua vida, vocês vão casar, não sei o quê. Esse áudio, inclusive, a gente tocou no meu casamento. É mesmo? A gente pôs ele no vídeo lá, pra todo mundo no casamento escutar esse áudio. Caraca. E aí, quando ela me falou isso, né, eu falei, meu Deus do céu, nada a ver, né, tia? Pô, tô aqui Tia na... só faz vergonha, né? A Só gente faz eu pensa umas passar coisas vergonha. dessa, né? Eu tô aqui na Austrália, né? Sei lá quantos mil quilômetros de distância. Outro fuso horário, ela tentando me empurrar alguém no Brasil. Nossa. Né? E ela, Gui, mas conversa com ela, porque se der errado, pelo menos vocês viram amigos. Ela é uma baita influenciadora, arquiteta, não sei o quê. Aí ela me mandou o perfil dela, eu vi lá que tinha milhares de seguidores, né? É porque a Carol já tava altona nessa Não, aí. ela tava ali dando palestra, fazendo Pois é. evento. Eventos para mais de 1000 pessoas. Aham. E aí eu falei, minha tia tá muito louca, né? Como sempre, viajou na maionese. Mas ela insistiu tanto pra eu chamar a Carol, ela insistiu muito, ela falou, não, chama ela, E chama ela ela. passou o contato já. Passou. Só que eu não tava chamei. aberto, né, Só que vamos ela, dizer só que ela assim, passou e né? eu não chamei. Você não chamou? Falei, ai, tá bom, tia, depois eu chamo. Não que eu não chamei. Aí no dia seguinte ela me encheu mais o saco ainda. Aí eu falei, tá bom, vai. Aí eu falei, vou mandar uma mensagem, porque eu já tenho mesmo. É. Então eu tô aqui na Austrália, não tem nada a ver, mas vou mandar. Nossa, foi de lá então já. Aham, eu tava na Austrália e a Carol no Brasil. Nó. Mandei mensagem, e aí do momento que eu mandei a mensagem, a gente não parou de conversar mais no WhatsApp. Que isso. Deu 10 dias Isso de... foi no meio da pandemia? Ainda não tinha Não estourado. tinha estourado, Tava tá. logo no comecinho, e aí ia Aham. estourar. Deu 10 dias de conversa no WhatsApp, eu peguei o avião pra vir conhecer ela. Você tem uma noção 10 da loucura. Dias. 10 Mas a dias. Carol vale a pena. Vale a pena, né? Vale a pena uma viagem de vai e volta. Exato. 10 dias de conversa no WhatsApp, sem ter conhecido ela pessoalmente, eu peguei o avião e vim conhecer ela no Brasil. Eu vim porque ela tinha um evento chamado Carol Me Treina para mais de 1000 pessoas, que ela faz todo ano. E aí eu vim conhecer ela, assistir o evento. Quando eu pousei no Brasil, foi declarado pandemia mundial. Ela teve que cancelar o evento. Num dia anterior, o evento era no dia seguinte, ela teve que cancelar, Que tudo isso? pago, todo o evento, Caramba. todo o pessoal que ia no evento, que já tinha vindo de outros Viajado, lugares, né? tudo lá em São Paulo já. Caramba. Então ela ficou devastada, né, a Carol. Só que eu fui meio que o band-aid dela, entendeu? Então, Oh. então o dia que ia ser o evento, a gente passou o dia inteiro juntos. Você foi o evento, Eu né? fui o band-aid, a cura. Já que não tem evento, tem Exato. isso aqui, né? E aí eu tinha uma passagem de ida e volta, eu ia ficar só 2 semanas no Brasil. Aham. Só que por conta da pandemia mundial, eu não pude voltar para a Austrália. Eu tenho roupa minha até hoje lá. Caramba, você não voltou mais. Eu não voltei mais para a Austrália. Tem coisa minha até hoje. Eu ia ficar só 2 semanas no Brasil. E aí a gente começou a namorar, porque a pandemia é tudo muito intenso, e aí casamos. Hoje casados, né? Então a gente ficou namorando por um ano, Gente. noivados por um ano. Foi e, rapidão. E casamos. O no Gui, você terceiro. sempre teve vontade de casar? Não te diria que sempre não, viu? Mas você já era um cara assim, você tem uma criação mais família e tal. É, Você mas já... eu tava numa fase que eu não tava nessa... Eu tive a minha fase de solteirice também. É. Então eu não tava esperando namorar, digamos assim. Aham. Foi muito do nada, assim, me pegou desprevenido mesmo. É aquele negócio de... Tem um pessoal que eu conheço que é solteiro, que eles falam, nossa, parece que eu nunca vou achar a pessoa, parece que eu nunca vou querer namorar. Cara, do nada você acha alguém que você não esperava e aí você não se vê mais sem aquela pessoa, né? Como é que foi tão rápido? Por que foi tão rápido assim pra vocês casarem, teoricamente? A gente ficou... Até que não foi tão rápido. A gente Não. ficou 1 ano namorando, depois a gente ficou 1 ano noivo,
e casou no terceiro ano, digamos assim, né? Tem gente que com 3 meses de conhecer já casa, né? É. A gente foi casar lá pro terceiro ano. Você tava com que idade? Eu tava com 26. 25 ou 26, boa é. pra casar. É. E foi isso. Então, e a pandemia ela intensificou muito, né? Tudo foi, né? Quem se conheceu na pandemia foi muito, muito rápido, assim. Sim. E realmente, assim, a sua tia acertou em cheio, né? Acertou. A gente é muito feito pro outro. Vocês são muito sincronizados, Sim. assim, né? E você não fazia ideia de quem era a Carol antes? Não fazia e ideia. E eu acho que ela até gostou disso, né? Porque o pessoal que é famoso às vezes não quer alguém para se relacionar como fã, quando eles querem uma coisa romântica, né? Aham. Então, não conhecia, mas foi muito legal conhecer. E aí, por conta da pandemia e eu ter mudado para o Brasil de volta, eu meio que comecei a trabalhar junto com ela, meio que por osmose, assim, né? Ah, você começou a fazer. Porque eu tinha voltado da Austrália, não tinha nenhum trabalho acontecendo, estava tudo fechado. Verdade. Lançamentos de infoprodutos na pandemia foi a época do boom, né? Tava todo mundo comprando infoproduto. Então eu comecei a me envolver na empresa dela e abrimos a empresa juntos, na verdade. Iniciamos junto a jornada dela no marketing. O primeiro lançamento que ela fez eu já estava já estava, caramba! Com ela, de lançamento de infoproduto, né? Ela já palestrava e tal, mas de lançamento de infoproduto eu já estava. E foi aí que você começou as aulas de inglês? Não, aí as aulas de inglês eu comecei, eu fiquei 1 ano postando conteúdo sem vender nada, só mostrando que eu realmente dominava o idioma e mostrando como eu aprendi. Cara, tem um vídeo seu com a Carol, que eu já assisti ele, eu já dei muita audiência pra esse vídeo. Da dublagem? Você fala da dublagem. Cara, esse vídeo é muito bom. Vídeo é muito bom. A voz de dubladora da Carol. Ela devia dublar filme, né? Os stories da gente. Não, é muito bom, não tem lógica. É muito bom. Ela quebra a expectativa, ela quebra o padrão o tempo todo assim. Sim. Eu amo aquilo, cara. E o meu marido, ele é muito fã de quem consegue imitar. Mas muito, assim. Qualquer coisa de imitação, você manda pra ele fica doido. O dia que eu mostrei aquele vídeo pra ele falou, ela faz mesmo. Ele ficou assim, chocado. Ele falou, gente... Tem gente que acha que nem é a voz dela. Exato, porque quando eu vi ela fazendo aquele dia lá na Trip, eu fiquei chocado, porque a gente vê lá, mas quando você vê de verdade, assim, eu já mostrei aquele vídeo pra muita gente, cara, é muito bom. Vocês têm que fazer mais. Tem que fazer mais. Ela tinha que dublar filme mesmo, eu acho. Ia ser engraçadíssimo. Com certeza. Aqueles personagens bem icônicos. Herbert Richards. Nossa. Sessão da tarde. Vocês tinham que fazer uma série Verdade. de vídeos assim, cara. TikTok, sei lá. Ela tinha que fazer um podcast só com essa voz. Não é? Ela dá conta de falar o tempo? Pelo jeito, não sei. Eu acho que sim. Mas e aí, como é que foi essa transição sua aí? Você falou que estava gerando conteúdo e tal. Aí eu comecei a criar conteúdo de inglês. E aí eu comecei a criar uma base de seguidores que tinham interesse nisso. Porque eu fiquei 1 ano postando só sobre isso. E aí eu ofereci a mentoria, que é o que eu ofereço hoje, de um treinamento de 4 meses para o pessoal se aperfeiçoar no idioma. Ah, então já é por tempo limitado, ele não fica gravado, nada disso não. Fica gravado, mas as mentorias, por enquanto, o produto que eu ofereço, pode ser que quando a pessoa esteja assistindo isso aqui não seja esse produto. Mas o que eu ofereço hoje é uma mentoria ao vivo no Zoom. Ah, tá. É em turma? Turmas. De quantas pessoas até? Aí depende. Eu não gosto de lotar porque eu gosto de dar atenção e suporte e as pessoas me mandam dúvidas, né? Então não pode passar de 100. Ah, tá. Então a minha última turma tá com 30 e poucas pessoas, tá? É bem... E tem que estar todo mundo mais ou menos no mesmo nível ou não? Não tem, até porque esse lance de nível, sabia que é um golpezinho que aqui no Brasil é dado? Nossa, a gente só toma golpe nesse lugar. Só pra você comprar material didático, que é outra máfia. Ah, tá. Pra nivelar. Porque eles ficam te fazendo essa gamificação de você é nível 1, nível 2, nível 3, nível 3/2, 3/3, e aí vai vendo material didático e tal. O lance do inglês é o seguinte, ou você fala ou não tem essa, entendeu? Então se você já estudou, mas não fala, não consegue falar, você vai ter que passar pela mesma coisa. Popcorn and ice cream. Né? Ice cream. Então não tem esse lance de... Então você tem pessoas lá de vários níveis diferentes? Tem pessoas que estão em diferentes etapas. Tem pessoas que já tiveram contato com idiomas antes e tem pessoas que estão começando agora a jornada. Ambas as pessoas não conseguem falar inglês e tem que passar pelo mesmo processo. Entendi. Porque provavelmente estudaram uma metodologia no Brasil que infelizmente é horrível. Pra você ter uma ideia no Brasil o quão ruim é, nós somos um dos países que tem mais escolas de inglês do mundo.
Sério? Um dos países que tem mais escola de inglês do mundo e um dos países que menos fala inglês. Então tem alguma coisa errada, né? Essa matemática errada, não está fechando. Eu vou até te contar como foi a minha experiência com o inglês. Talvez seja interessante pro seu nicho aí. Era única, eu estudei a vida toda em escola pública, no interior, estadual lá, só verbo to be, e nem ele a gente consegue aprender, né? E eu tinha um problema, assim. Eu era muito boa aluna em tudo, menos no inglês, porque era muito ruim a forma de ensinar, nada atrativo e tal. Então foi a única matéria que eu consegui, ao longo da vida, tirar notas baixas. E eu coloquei na minha cabeça assim, isso não é pra mim. Acho que eu nunca vou falar esse negócio. Sim. E eu foquei no português mesmo. E deixei pra lá. E aí, quando eu tava com os meus 16 para 17 anos, eu estava na minha cabeça desempregada, porque eu comecei a trabalhar com 13, então a gente achava assim, né? Se dava intervalo de alguns meses sem trabalhar, eu achava que eu tava, né? Sim, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a trabalhar de voluntária numa escola que era bilíngue. A única lá da cidade e tal. Eu trabalhei 6 meses de graça nessa escola até eles me contratarem. E eu era a monitora, ou seja, tipo assistente da professora. A professora era americana. Ah, que legal. E aí... Você era quem as crianças gostavam, então. Exato. E aí, dentro lá, né, tinha a parte, na metodologia deles, tinha da parte da manhã era a escola normal brasileira, currículo brasileiro, a parte da tarde era currículo americano, então só se falava inglês dentro da sala de aula. Legal. E aí eu via aqueles alunos de 10 anos, 7 anos, né, o máximo era 13 ali a turma, falando o básico de inglês. Eu falei, eu não posso passar vergonha, e nem podia mesmo. E aí eu fui vendo que, eu falei, mas isso não é tão ruim assim. E ela foi tirando aquilo, sabe, da minha cabeça. Sei. Aí eu tinha vergonha de falar. Mas esse é o principal motivo que as brasileiras, pessoas no geral, não falam. É o medo, né, de errar e vergonha de se expor. Pois é, eu tinha vergonha. Aí tinha uma outra professora lá, eu lembro que eu fiz uns 3 meses de aula na casa dela, para ver se eu desbloqueava aquele negócio que tinha. Eu ficava com vergonha de falar na frente dela. Mas aí eu comecei a corrigir os cadernos de exercício e tal, e vendo aqueles alunos falarem, alguma coisinha melhorou ali na minha mente. Sim. E aí eu conheci meu marido, e ele sempre, assim, se tomar uma long neck, ele fica contra fluente. Piada. Impressionante. Mas isso acontece muito, acontece né? muito. Porque aí você vê que tá relacionado com a vergonha mesmo, né? E aí eu falei, onde você aprendeu? Ele falou, eu nem sei, foi videogame, filme e tal. E a gente sempre via as coisas legendadas junto, ele nunca admitiu, tudo já ver nada dublado. E aí ele foi me incentivando. Aí eu comecei a ver algumas séries que eu gostava muito, eu comecei a ver sem legenda. Lembro da época do Gilmore Girls. Sei. Falei, será que eu consigo ver? Aí alguns episódios, já que eu tava cansada, não rendia. E aí eu botei a prova na barbearia. Quando de vez em quando aparecia um gringo, eu falei, ué, gente, não é que eu consigo falar? Então meu inglês é só de Netflix. Olha, basicamente só de Netflix. E assim, já rola. Às vezes rola uma hora de papo normal, assim, mas é o inglês que eu falo só com o americano, porque com eles eu não tenho vergonha de falar. Mas esse com é o brasileiro não é assim que fala. Exato. Tem isso, não tem? Não é assim que fala, né? Fica corrigindo. E os caras não, eles só querem... Do mesmo jeito que eles tentam falar português, a gente tenta falar inglês, eles... Exatamente. E sabe o que eu acho mais bizarro? A gente se cobra tanto aqui. Eu acho que é um pouco da cultura latina, sabia? Talvez um pouco dos brasileiros, assim. A gente tem uma cobrança com nós mesmos que eu não vejo os americanos ter. Por exemplo, quando a gente vê um americano que está no Brasil e ele tá tentando falar português, a gente acha bonitinho, não acha? A gente fala, pô, que legal, olha que engraçado esse gringo tentando falar pastel, tentando falar não sei o que, a gente dá risada. Mas quando é a gente tentando falar inglês e a gente tá com sotaque, a gente fica se sentindo mal, enquanto o americano tá dando risada. Exato, ele só quer falar, Só quer falar. E eles ficam aliviados quando conseguem conversar com alguém. Sim, exato. Então, justamente é isso, você tem que perder essa barreira emocional. As pessoas que conseguem perder esse medo de errar, digamos assim, é uma habilidade que você adquire, tá? Não é... Inglês não é como uma fórmula matemática, tipo física, que você aprende decorando. O inglês é como se fosse aprender a andar de bicicleta, como se fosse você aprender a nadar, é uma habilidade mesmo. Então não deve se aprender da forma de livro, né? Então quando você perde o medo de andar de bicicleta ou de nadar, às vezes é aí que você aprende. É a mesma coisa para o inglês. Então no começo você tem vergonha, medo, mas quando você consegue perder... Aquela pessoa que vai para outro país e é extrovertida, desenrolada, tá nem aí, conversa com todo mundo, essa pessoa aprende. Aprende, né? Entendeu? Agora uma pessoa que fica com medo, vergonha e tal, vai ter mais dificuldade.
E isso como professor é difícil, porque a parte emocional não é algo que eu consigo, às vezes... Eu sempre incentivo, né? Mas é uma coisa que a pessoa tem que tomar a frente disso. Porque eu posso passar o melhor método, a melhor forma de você aprender. E é mesmo a forma que eu passo a Você melhor. desenvolveu essa metodologia? Como é que foi? Assim? É uma metodologia que ela já existe, mas eu adaptei para como eu aprendi o idioma. Mas é um pesquisador chamado Stephen Krashen, que ele tem uma metodologia chamada de Comprehensible Input, que é de você mandar conteúdos compreensíveis para o seu cérebro. Eu adaptei isso para a forma que eu aprendi e criei essa metodologia que eu uso hoje. Que legal. Eu vejo que a Carol faz também, né? A Carol faz, toda a turma ela tá lá, sempre melhorando e tal. E ela realmente, para viagem, ela falou que ela foi para Londres antes de estudar. E aí depois que ela começou a estudar, a gente foi para Londres juntos, ela falou, cara, como é diferente você viajar e conseguir falar inglês com o pessoal de lá, você realmente entender a cultura, sabe? Deve ser outra experiência. É outra experiência. Mesmo, né, ela falou, Gui? cara, parece que eu conheci outro país agora que eu consigo entender. Caramba. É outra coisa. E então é muito importante que a gente consiga aprender a quebrar essa barreira da vergonha, do medo, porque é isso que vai fazer você impedir de você evoluir no inglês, sabe? Ô Gui, e você abre algumas vezes por ano? Como é que é? Pelo menos uma vez eu abro. Por uma questão de tempo, e como eu tenho muita coisa rolando, acho que o máximo que eu abri foi 2 vezes ao ano, tá? Mas eu quero fazer um formato gravado desse treinamento também. Eu ainda não consegui fazer, mas eu vou fazer. Por enquanto, eu tô fazendo só ao vivo. Ô Gui, e como que surgiu a ideia da Trip? Como Da que foi Trip? isso? Da Trip é bem inusitado mesmo. É inusitado. Seguinte, eu sempre quis que a Carol tivesse um podcast. Porque você conhece ela tem muito perfil de comunicadora, né? Sim, total. Apresentadora total, muito leve, engraçada. E eu, desde 2020, tô no pé dela para ela ter um canal no YouTube. Desde 2020. E nunca deu certo. Ela gosta muito do Instagram, ela gosta desse formato, né, de conteúdo. E aí teve uma vez que eu consegui convencer ela. Fizemos uma identidade visual pro podcast dela. E eu sou o tipo de pessoa que é tipo um touro quando vê a cor vermelha, que ele vai 100% ali de força em um objetivo. Então, quando ela falou vamos, eu falei vamos. Na semana seguinte eu Você tava tão doido querendo, né? Ela falou, vamos fazer. Na semana seguinte eu estava em Miami comprando equipamento. Caramba. Tá? E aí eu fui Vai pra que ela Miami. desiste, né? Eu já falei, não, agora então vamos então. Fui lá, comprei tudo, voltei pro Brasil, essa ideia acabou ficando em segundo plano, porque tinha muitas coisas rolando, não rolou. Aí eu falei, caramba, o que eu faço com esse tanto de equipamento aqui agora? Então foi meio que isso. Eu tenho tudo... Não, na verdade eu sempre tive vontade, tá? Vou ser Você sincero. também já tinha vontade. Eu sempre tive vontade de ter, mas eu nunca fui o influenciador, era sempre a Carol. Aham. Né? Eu falava de inglês e tal, mas nunca falei, pô, eu tenho um podcast, será que rola e tal? Porque eu sei, o que eu mais consumo é podcast. Eu tá? também, cara. Eu só consumo podcast, inclusive eu chego em casa... Eu sou muito fã do formato. Então, Eu chego em casa, é o que eu assisto. A minha TV é podcast. Eu chego à noite, eu ligo a TV, eu ponho podcast. No carro, vindo pra cá, por Agora você exemplo... vai assistir o meu, que você vai Lógico sair que eu lá. vou. No carro, quando eu estava vindo pra cá, por exemplo, eu estava escutando um podcast. O que você escuta? O que você estava ouvindo hoje, por exemplo? Hoje eu estava escutando um podcast falando da treta do Elon Musk com o Trump. Boa, boa. É bem aleatório o que eu Hoje estava às dizendo. 6 da manhã tava eu e meu marido eu falando, cara, você viu o vídeo que o Elon Musk publicou Sim. do Trump? Ele tava dormindo assim, de Hoje eu estava vendo isso. Mas eu assisto diversos, assim. Eu assisto bastante Joe Rogan, eu assisto uns de comédia. Muitos de fora também. Só de fora. Você viu o da Eu só sei de fora. bisneta do Freud, que tá em alta agora? Não vi esse. Eu nem sabia disso. A bisneta do Freud, eu esqueci o primeiro nome dela lá, vou te mandar depois. Legal. Ela criou um podcast no divã, Que legal. com vários artistas, pessoas famosas. Eles deitam no divã e ela começa com a pergunta: por que você escolheu essa roupa hoje? E aí ela fala da personalidade através da escolha da roupa. Caramba. Que legal. Muito, eu não assisti ainda, mas tá um monte de gente da área de imagem falando desse. legal. Salvei pra ver. Depois você me manda. Só por ser bisneta do Freud, a gente já fica então. bolado, né? Então, eu só consumo podcast lá de fora, não consumo aqui no Brasil. Legal. Inclusive, parte do meu treinamento, que é contínuo no inglês, é através de podcasts e conteúdos lá de fora. Para sempre manter o ouvido treinado. E aí eu assisto vários, tem Joe Rogan, eu assisto
Eu assisto o Andrew Schultz também. Você vê muito do Jordan? Cara, do Jordan Peterson eu atualmente não tenho assistido tanto. É até meio polêmico falar isso, mas o Jordan Peterson, de uns tempos pra cá, ele vem tomando uma forma de linguagem que não está encaixando tanto mais comigo porque ele está falando muito difícil. Entendi. Vou falar o inglês bem simples assim. Rebuscada, assim. Ele se tornou tão filosófico e tão intelectual que antigamente ele tinha uma comunicação que encaixava comigo. E ainda assim, é lógico que eu consumo e gosto dos conteúdos dele, mas se tornou um pouco maçante às vezes a forma que ele está tentando Eu entendo. Porque às vezes a gente não... É tipo assim... Porque o assunto dele já é denso. Aí quando você dá uma rebuscada maior, a gente fica se sentindo meio burro, né? Tipo isso. Pode ser isso também. Inclusive teve um debate que viralizou esses dias dele. Eu consumo bastante conteúdo dele, mas não o podcast em si. Entendi. Eu vi saiu uma entrevista dele que ele foi... ele estava cercado por 25 ateus. Você viu isso aí ou não? Não vi. Então, é como se fosse um cristão versus 25 ateus. Inclusive no Brasil já copiaram isso, né? O canal que faz isso lá fora... Tipo uma fritada. Só que eles colocam uma pessoa com expertise cercada por várias pessoas que discordam dele e começa um debate ali. Nos Estados Unidos o canal se chama Jubilee é o nome. Só que eu achei que o Jordan Peterson mandou mal nesse... Ele não soube defender a fé dele. Inclusive ele nem admite que ele é recente, de certa forma, né? Ele nem admite que ele é cristão, por exemplo. Ele não fala. E o título do vídeo era... Um cristão versus 25 ateus. Aí mudaram depois, porque deu BO. Eu não vi isso. Como ele não assumiu que ele é cristão, mudaram pra Jordan Peterson versus 25 ateus. Entendi. Você gostou do tamanho, Gui? Gostei. Tá bem levinho. Sim. Aí o que eu fiz? Eu deixei mais baixinho aqui do lado pra você ganhar tempo, vamos dizer assim. No lado aqui, né? Isso, no lado. E aqui depois eu ainda vou fazer o acabamento legalzinho, que eu gosto de um pouquinho só de mullet pra você. Um pouquinho só que legal. aqui no pescoço mesmo eu deixei mais limpinho. Tá. Ele vai crescer só de ladinho, de forma que se em algum momento te incomodar demais, até a Carol tira. Como que foi então? Você tava com o equipamento parado lá, querendo gravar podcast? Equipamento parado, e eu sou muito fã de podcast, aí não deu certo com a Carol, aí eu falei, cara, quer saber, vou fazer o meu. Chegou a hora de fazer o meu. E aí teve um outro ponto também, que acho que isso eu nunca contei pra ninguém, mas eu tive um câncer aqui na minha tireoide. Eu tive que retirar a tireoide. Você tem um cortezinho, uma cicatriz. E ter passado por isso, pra mim, foi tipo uma corda pra vida, sabe? Foi até bom, assim, eu digo, a experiência. Quem falaria isso, né? Foi bom ter câncer. Lógico que não é bom. Mas ter acordado pra vida, assim, eu acho que foi uma coisa positiva, porque ali eu percebi o quão frágil a gente é, que a gente sempre acha que a gente nunca vai morrer. Isso foi recente? Foi 2020. Você já estava casado e tal? Tava noivo, se não me engano. Tava noivo, Obrigada, Ju. Não tem problema, não. E a gente nunca acha, né, que vai dar merda, até dá, né? A gente nunca acha. Todo mundo acha que tem problema, até tem um problema de saúde. O problema de saúde é o problema. É o problema, né? E o meu teve um pouco de complicação, porque eu tive um pouco de metástase, então foi um pouco chatinho, assim, né? E eu nunca passou isso pela minha cabeça. Quando a gente é adolescente, a gente acha que é super-homem, né? A gente é eterno, né? Eterno, super-homem, não vai morrer nunca. Aí quando isso aconteceu, eu falei, não é possível que isso está acontecendo comigo. Eu não aceitava, a negação. Caramba. Né? E aí eu falei, caralho, eu posso morrer. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia morrer, tá? Sério? Eu acreditava que eu ia morrer. Não sei o quão factível era isso, mas era o que eu pensava. E isso me fez querer arriscar mais na vida e testar projetos novos. Então, a trip também, de uma certa forma, foi tipo um foda-se que eu lancei pra mim mesmo e falei, deixa eu arriscar numa coisa que eu gosto, antes que eu suma daqui. Inclusive, eu tava vendo, né, na Voo e Pass, quando um avião caiu. Cara, é bizarro ver que os stories das pessoas que estavam no avião, você conseguia assistir eles de manhã. Pois é, cara, isso é muito louco. E o pessoal com os planos de vida, né? O que ia fazer quando chegasse, era só uma viagem. E isso é outra coisa que você vai acordando, você fala, caramba, até quando a gente vai ficar com aquele plano na gaveta que você não vai tirar porque você está com medo de fracasso, com medo de errar, com medo de... Esperando a aprovação de sei lá quem, né? Porque você fala, caralho, tá, fracassou, não é o fim do mundo, né? Se você não der certo, você pivota e faz outra coisa. Exatamente. Às vezes o pensamento de fracasso é pior que o fracasso em si.
Verdade. A sua antecipação de que pode dar errado, às vezes é pior do que de fato dar errado. E falam que a maioria das nossas preocupações, né, as coisas que fazem a gente perder o sono, geralmente elas nunca chegam a acontecer, né? Sim. Então a trip surgiu de vários fatores. Primeiro, esse do meu câncer, eu diria que teve um baita de um empurrão que eu tomei, que eu falei, não vou ficar aqui buscando mais não, deixa eu me mexer um pouco. E aí também de gostar muito de podcast, de querer, eu sempre quis ter um, porque eu consumo muito. E aí eu achei dois amigos meus que estavam na mesma... Vocês já eram amigos? Já. Eu e o Igor, que é o carioca do programa, que é o turista, né, que é o mais engraçadão lá, o Porra Louca, ele pegou a seleção brasileira junto comigo, eu jogava basquete. Ah, é? A gente jogava contra um ou outro, porque eu era da seleção de São Paulo, do estado de São Paulo, e ele era da seleção do Rio. Uhum. Então a gente sempre jogou muito contra, sempre ganhei dele, então ele vai estar aqui assistindo, chorando. Ele vem depois de você, vai tá? vir, e aí ele vai... você se vinga. E vai comprovar essa história, porque é um fato. E aí então eu encontrei ele e nosso outro co-host, que é o Luiz, né? O co-piloto, no mesmo momento de vida que era querendo trabalhar com a internet, com exposição e de realmente usar nossa marca pessoal para se expor na internet. Aí eu falei, cara, tô com essa ideia aqui. Vamos fazer um podcast. Não falei nada de câncer nem nada, só falei vamos, né? Falei, vocês Eles gostam? Não sabiam que você não, tá acho que até hoje não sabem. Estão sabendo agora. Caramba. Ah, não, sabiam que eu passei pelo câncer. Não sabem que talvez... Que isso motivou o projeto. E aí eles gostaram da ideia, né? E aí você falou com Aí os meninos. eu falei com eles, tô com essa ideia aqui, eu já tenho todo o equipamento, basicamente já tenho o estúdio, já tinha luz, já tinha tudo. Só falta realmente a gente pôr numa mesa e gravar. Só que aí eu falei pra eles, cara, eu tenho uma ideia de a gente fazer uma coisa diferente, porque podcast hoje em dia já tem muito, tá um pouco saturado, né? Então não é... O seu também é totalmente diferente, né? Você tá aqui numa cadeira de barbeiro, tá fazendo uma coisa diferente. Então... Porque tem muita coisa acontecendo enquanto a gente tá conversando, Exato. né? Porque hoje em dia, você colocar uma cortina em uma mesa já não é mais uou, né? Então eu falei, cara, vamos fazer uma coisa inusitada, literalmente, fazer um negócio diferente, vamos construir um jato. Quem fala isso, né? A ideia foi sua, do jato? Foi. Aí eu falei, vamos fingir que a gente tá indo para algum destino, vamos colocar personagem, fazer uma coisa diferente, né? Vamos se vestir de piloto. Aí tem o Igão deu a ideia do Max, que é o manequim que faz pergunta. Bom. E aí a gente foi atrás disso, juntamos uma verba dos sócios e atacamos esse projeto aí. Cara, e aí a Carol fizemos... fez o cenário. Não, lá a gente pra vocês? contratou uma arquiteta que trabalha com cenários. Ela trabalha já trabalhou na Record, Globo, várias, chama Kelly, inclusive, fica a indicação, baita arquiteta de cenário mesmo, sabe? Porque a Carol não atua mais como arquiteta, né? Mas nem pra você, eu pensei, né, de repente. É porque acho que até atualizou tanto já os programas de arquitetura, que faz tanto tempo que ela muita não... coisa, né? Obviamente, ela ajudou com tudo sobre qual poltrona, qual cor, tá, mas projeto em si, né? A parte específica de qual vai ser o ângulo do jato, como a gente vai fazer, isso aí foi mais a outra arquiteta. E deu trabalho, viu? Você viu lá o jato? Não, foi muito legal aquilo, foi muito legal. Todo mundo que vai lá e entra no jato, os caras falam, cara, isso aqui tá diferente demais, assim, de tudo que eles já foram no Brasil de podcast. A gente não imagina que vai dar certo ali, né? E fica muito bom, cara, o formato, assim, é informal, mas tem uma elegância do local, né, Gui? E pra você ter uma ideia de quão bom ficou esse cenário, até o YouTube não deixava a gente monetizar, porque parecia tanto que a gente estava voando num jato, que a gente estava enganando as pessoas. Eu falei com ele, fez 1 ano já, né? Fez 1 ano de projeto agora. Fez 1 ano de podcast, o YouTube não deixava eles monetizarem. Deixou agora, coloquei aviso lá, disclaimer, não estamos voando. Sério? Meu Deus. É por isso que shampoo tem instrução de uso. É, por isso, viu? Esse é o nível que a gente tá. Cara, mas assim, eu conheci o seu podcast aleatoriamente nessa minha busca por podcasts e eu sempre vejo também, assim, é quase que diário, eu tô sempre com um pausado, sempre. E nem sempre eu assisto, geralmente eu ouço, porque eu boto lá pra ver, mas eu fico ouvindo. E aí eu gosto muito da Lara, né? Acho que todos que ela já foi, eu já assisti. Achei ela lá na trip. Falei, cara, que negócio legal. Na hora eu mostrei pro meu marido. Falei, amor, olha esse podcast aqui. Que chique, cara, que diferente. E eu gostei muito porque, tipo assim, quando a gente gosta de um convidado e ele vai num podcast e ele é meio que desperdiçado, a gente fica muito chateado.
Cara, muito chateado. E eu já vi vários, assim, que a sim. gente fica, ai, mas, nossa, sério que você vai perguntar isso? Uhum. Entendeu? Porque a pessoa não acompanha. E o de vocês foi super legal, foi super produtivo com ela. E eu ainda voltei pra ver, porque eu fiquei muito curiosa com o lance do Luiz fazendo pudim. Ah, sim. Inclusive, o Luiz me deve um pudim. Verdade. Quando Vamos ele vier deixar aqui, hein? Vamos Vai deixar trazer registrado pudim, o pudim Luiz. que ele fez. Porque ele ficou fazendo maior propaganda lá. E é bom o pudim dele mesmo. Mas, cara, isso que você falou da Lara é muito real. Inclusive, obrigado aí pelo que você falou. A galera da Lara, que é um bonde forte... É o bonde, eu sou do bonde. Você é do bonde. Eles também falaram muito isso pra gente. Eles falaram, gente, foi um dos melhores podcasts que eu já vi a Lara aí. Porque, infelizmente, você vai nos podcasts do Brasil, inclusive nos grandes, tá? Sim, sim. Que simplesmente não tem preparo nenhum e fazem as mesmas perguntas que já são feitas em todo podcast que a pessoa já não vai. tem, né, aquela graça de responder e tudo mais. E Exato. eu não sei você, assim, porque eu também sou nova no rolê de podcast, mas por ser... E assim, eu não sou fã só do formato podcast. O meu negócio veio por causa do Jô Soares. A minha influência era ele. Eu queria um sofá do Jô. Legal. Sabe? Eu sempre fui fã desse formato de entrevista, eu sempre gostei disso. E aí teve uma hora também que eu falei, pô, eu vou esperar até quando? Exato. Né? É isso. Eu só não sabia como fazer, porque as pessoas que eu entrevisto aqui, geralmente são clientes mesmo da cadeira, que têm histórias legais e tal. Mas eu falei, são pessoas muito ocupadas. É muito difícil você encontrar uma pessoa, pô, quando que você pode ir no meu podcast? Aí eu pensei, poxa, ele vem cortar cabelo. Tem A gente útil ao agradável. conversa nesse tempo. E às vezes conversa E muito. é terapia já, né? Para muitas pessoas. Falo, não é terapia, mas é terapêutico. E eu pensei no formato assim, se a gente colocasse uma câmera como se fosse escondida aqui. Então as pessoas só estão vendo aquilo que já acontece naturalmente. E eu me sinto nessa responsabilidade. Por isso que também é semanal, para dar tempo às vezes de eu pesquisar um pouquinho. Sim. Eu fico às vezes vendo assim, poxa, talvez eu não sabia dessa coisa, porque a maioria que eu entrevistei até então eram pessoas que já estavam aqui, que eu conhecia muitas histórias. Agora que estavam vindo os convidados novos e tal. E eu falei, eu tenho que fazer meu dever de casa. Por causa disso, acho que é um respeito pela audiência da pessoa. Sim, exato. E aí que a gente teve esse retorno do bonde da Lara, que a gente falou, caramba, que legal, porque no Brasil, infelizmente, muitos podcasts fazem muitos, né? Às vezes 4 por dia, 3 por dia. Não que isso seja errado também, não. mas Cada um é tem o difícil você ter uma qualidade alta quando você tem tanto podcast assim, não tem preparo nenhum. Aí você senta lá e fica assim, e aí, fala aí, o que você quer falar? Fica todo mundo... A Lara, por exemplo, todo mundo quer saber do término, do divórcio, não sei o quê. A gente nem entrou muito nisso, né? A gente entrou um pouco de, tipo, critérios de que quem segue ela, cara, viu ela lá na fossa, num dos piores dias, em tudo. E a gente vibra quando ela tá feliz e a gente fica puto com ela, quando ela briga com as lojas. Então, tipo assim, a galera já acompanha. A gente queria o quê? Alguém que explorasse algo mais, que visse alguma coisa diferente, igual a história do pudim mesmo. Poxa, tinha tanto tempo que alguém não fazia a Lara, tipo, cozinhar. Exato. Entendeu? E a gente vê ela fazendo, a gente fica feliz. Pô, que legal ver ela se divertindo. E é com bom aquilo. mesmo o pudim dela, viu? É bom. Pois bom. cara. É bom. Mas eu acho que a Ju, que trabalha com ela, roubou. É mesmo? Eu acho que foi meio, teve um pouco de favoritismo ali, Você acha? na votação, tá? O Luiz estava bom também. A Ju é fechada com a Lara, não tem jeito. Então, assim, eu achei muito bacana o jeito que vocês colocaram isso. E aí eu mostrei pro meu marido no dia, eu falei assim, olha esse podcast, que massa. Comecei a seguir vocês e pensei, pô, queria entrevistar esses meninos 1 hora. E vocês me chamaram quase que meia hora depois. Foi bizarro, Foi né? muito bizarro. Muito isso, destino, né? Tipo, né? muito destino, cara. Você não quer vir aqui? Eu falei, eu queria que vocês viessem aqui. Foi muito legal quando isso, eu né? Quando eu vi que você seguiu lá o perfil, eu falei para as meninas, eu falei, nossa, manda mensagem para ela, porque eu sempre quero fazer coisas inusitadas no programa. É o nome do programa, é Trip Inusitado. Por isso que a gente faz perguntas inusitadas, né? Também. Até o Max, que é a inteligência artificial, que ele faz perguntas que são geradas por IA mesmo, tá? Eu achei muito legal, Max. A gente alimenta o chat GPT com informações do convidado e ele manda uma lista de perguntas inusitadas que a gente escolhe. E então a gente viu que você seguiu, a gente falou, cara, mas imagina fazer um visagismo ao vivo aqui no Jato, que negócio aleatório, que inusitado. Que doideira isso, vamos. Aí foi isso, assim. Cara, é muito legal isso, porque assim, a intenção de unir, igual eu te perguntei aqui, foi, Gui, você já contou sua história em algum lugar? Uma coisa que eu acredito muito, Gui, é assim, que as pessoas, elas não compram uma marca só pelo produto, elas compram a história de uma pessoa. E vocês estão criando uma marca. Sim. Né? Vocês estão criando um negócio, por mais que tipo, existe toda a sua história como atleta, existe a história da Carol e existe o projeto da Trip, Sim. que é o projeto de vocês três, é outra coisa. Então tá virando uma coisa que eu não sei você, mas eu tenho uma sensação assim, eu não tenho aquela pressa que o povo tem, sabe? Não, eu também não. Inclusive eu vejo a Trip
como, sabe aquela ação que você segura porque é boa? Aí você fala, calma, segura uns aninhos. O pessoal, quando entra em choque, eles já vendem a ação rápida, né? Quando você tem um produto bom, você segura ele. Pra mim, eu criei um produto bom lá, eu e os meninos, né? Você vê, você fala, cara, isso aqui é diferente. Todo mundo que vai lá fala, caralho, que animal. Teve gente que é gigantesca, que pediu pra vir. Sério? O Guto Galamba, por exemplo, ele é gigantesco e ele falou, cara, eu vi esse podcast aqui, eu achei animal, quero ir, animal. A própria Lara, né, a gente tem um amigo em comum, e esse amigo em comum falou, cara, a Lara amou o programa, ela vem. Aí eu falei, caramba, o pessoal tá pedindo pra vir no nosso programa. Pois é, cara, que diferente. Aqui também, a receptividade foi muito legal, porque tem vários que já estão gravando, outros já estão agendados pra gravar. De uma galera assim que eu admirava pra caramba já, acompanhava e tal, e acabou virando cliente mesmo. E eu sempre me falo assim, né, eu não vou pedir pro cara que acabou de sentar aqui, mas eu falo do podcast e tal. Ele fala, uai, que legal, cara. Ontem mesmo eu tava conversando com o Lucas, ele falou assim, nossa, mas que formato bacana era. Eu falei, você anima ele demais da conta. Eu falei, então no seu próximo corte a gente já marca. E eu, assim, sem pressa, eu espero o próximo corte mesmo, até porque eu ouvi muito aquilo que você me falou, né? Eu tava com um estoque muito grande de episódios, pra gente não deixar passar tanto tempo assim, né? Isso é uma coisa que eu aprendi também. Cara, faz, entendeu? E tenta soltar já no dia ou na semana, porque... É mais rápido, é mais rápido, e a pessoa que vem aqui, isso eu aprendi lá também. Quando ela vem aqui, ela fala, caraca, que animal, ela vai lá no nosso jato, só que se demorar um mês pra soltar, a pessoa tá em outra vibe, ela tá fazendo outros problemas, ela tá resolvendo outra coisa. Talvez o que ela falou não seja tão urgente. E aí até pra ela compartilhar e falar, olha galera, tipo, já tá em outro momento de vida, às vezes, entendeu? Então... tão rápido assim, ainda não consegui, porque fica condicionado, às vezes, ao que? O cabelo do cara tá na hora de cortar e ele poder gravar com isso. Então, às vezes vai dar, mas agora tá dando um intervalo no máximo aí, dentro de 3 semanas, entendeu? Meses ali, porque ainda a gente tá com os assuntos, os lançamentos em dia e tal, mas a ideia é isso, é um negócio de longo prazo também, não é sufocar as pessoas com tantos episódios, mas ter uma coisa assim, poxa, o dia que eu fui lá, você contou sua história, foi lá e tal, criar uma... É diferente isso, eu gosto do formato, cara. Eu acho que é a coisa mais legal da cadeira da gente, que eu falei com vocês também, isso também te coloca no mundo físico, né? Porque vocês só estavam no digital, né? Sim. Isso é muito diferente, né, Gui? É bem diferente. Você e faz falta, conversar inclusive. com gente faz falta, cara. Isso é muito bom. Então, por isso que eu não perco, assim, a cadeira, né? De certa forma. Diminui muito o número de atendimentos, né? Ficou bem exclusivo agora, assim... Porém, isso aqui é muito importante a gente manter, porque é um negócio diferente e a gente ainda une essas coisas, né? Tem gente que acompanha para ver como que o cabelo vai ficar, tem gente que acompanha porque quer ver como que eu corto. Ó, o Borat apareceu aqui. Apareceu. Agora eu vou melhorar ele um pouquinho. Gui, agora eu vou entrar na parte do seu bigode ali, antes de finalizar. Tem alguma coisa que você quer, algum recadinho que você quer deixar pro pessoal aí, que te segue? Um recadinho? Bom, acho que vou deixar um recado com base no tema do que a gente falou hoje. Arrisque, tire seus planos da gaveta, porque a vida é uma só e a gente nunca sabe o que nos espera. E o fracasso, a ideia do fracasso é pior que o fracasso em si. Vou falar isso. Como é que é? A ideia do fracasso é pior que o fracasso em si. É verdade, essa é muito boa, inclusive. Cara, ó, agora vai vir uns meninos aqui, né? Tá faltando o Igor vir, o Luiz, porque eles falaram, né, que iam fazer essa parte aqui. Eu desejo muito sucesso pra vocês lá na Trip, eu gosto demais, tô acompanhando, tô sempre vendo. Obrigado. Tem uns episódios que eu acho muito hilários mesmo, sabe? Eu acho muito bacana. Eu acho legal também que a interação de vocês, a ideia, tem tudo, né? O cenário, algumas partezinhas. Inclusive tem uma pessoa que depois que eu descobri, assim, que ela tá muito na vida da Carol, que eu devo muito a ela, eu sei que vocês são amigos, a Mariana Brito. Ah, é? É, legal. Ela tirou uma quase feminista do mundo. Sério? Sério. Que bom! Eu consumi a Mari numa época que eu tava com a cabeça totalmente influenciada por essas coisas, assim, da mídia e tal. E eu falo que, cara, eu devo muito pra ela, Sério? assim, disso, porque ela teve coragem de falar muita coisa ali. E, assim, depois que eu fui ver o tanto que ela e a Carol estão sempre juntas. Estava em casa, né? agora, inclusive, almoçando com a gente. Sério, pode falar com ela. O trabalho dela realmente, assim, faz muita diferença. Por ter dado o testemunho de vida dela mesma, assim, me influenciou muito. E isso eu falo que foi logo no início que eu virei barbeira, sabe? Que legal. Há uns 7 anos atrás, assim, que eu consumi a Mari, que eu falei, cara, que bom que essa pessoa existe. Sim. Então eu acredito muito nos trabalhos das pessoas que às vezes nem todo mundo conhece, né? A gente pensa assim, porque hoje, igual a Carol, tem 1 milhão de seguidores, 1 milhão é muita gente, mas perto do Brasil,
Não é nada. É nada, Exato. entendeu? Só que é 1 milhão de pessoas que estão seguindo e consumindo um conteúdo bom. Sim. Eu acredito muito no que ela faz, no que vocês fazem por causa disso. Você tem coragem, às vezes, de se posicionar quanto a uns assuntos que ninguém... Tigrinho, o tigrinho, essas coisas. Eu bato nessa tecla também. Eu gosto de dar voz também para pessoas que têm isso em comum, que querem levar uma mensagem legal, mesmo que seja para o seu público ali, mesmo que seja nichado. Eu acredito muito na gente fortalecer isso, porque como tem tanta gente deixando coisa ruim, por que a gente não vai fazer a nossa parte? Por que a gente vai esperar? Sim. Vou esperar quando para fazer o meu, para fazer acontecer? Então isso é legal demais. Quero parabenizar vocês. E você está convidada a voltar aqui quando quiser, cara. Ellen, muito obrigado, viu? Um prazer ter participado aqui desse podcast e de quebra esse corte maravilhoso aqui, né, gente? Então, ó, vou postar o resultado lá também depois no meu Instagram. Mas queria agradecer e o formato realmente é muito legal. Você se sente totalmente confortável aqui, nem parece estar gravando. Às vezes você lembra que, opa, tá gravando. A gente tá conversando, de repente está gravando, né? Obrigado por ter me convidado e com certeza voltarei aqui. Isso aí, brigadão, Gui. Ó, vou terminar o bigode dele, vocês vão ver aqui, tá? Mas é muito louco esses negócios. Esses dias eu fiz o curso da Carol lá do CapCut, né? Aí, tem um outro vídeo dela que tá lá na plataforma. Como assim? De uma palestra dela. Junto com o do CapCut lá, de uma palestra de um final de ano. Aí eu botei aquilo pra arrumar a casa, né? Fiquei olhando aquilo, muito bom. Aí eu falei, cara, que legal essas coisas aqui da Carol. Aí eu tava pensando nisso, nessa questão dela, da Mari Brito, desse pessoal assim. Foi uma galera que me fez querer estar na internet e ficar, sabe? Apesar da encheção de saco, né, Gui? Porque você vê, poxa, se não tivesse uma pessoa dessa, na época que eu conheci a Mariana Brito, cara, eu tava assim, achando que eu era feminista, entendeu? E teve uma amiga minha que me deu um toque, isso foi muito legal. Que ela me deu um toque uma vez, que eu chegava a postar a hashtag lá, porque é muito comum isso dentro do ramo das barbearias, não entendia nada dessas coisas, né? Aí essa minha amiga falou assim, ô Ellen, você tá falando que você é feminista? Você sabe o que é isso? Aí eu fiquei com vergonha. Ela falou assim, porque uma pessoa inteligente igual você não deveria falar, isso não tem nada a ver com você. Aí que eu falei assim, nossa, ficou feio pra mim. Ficou feio pra mim. E aí eu me senti na obrigação de pesquisar. Caí na Mariana. E em outras assim, sabe? Mas ela acho que foi a principal, assim. Por falar com tanta propriedade, com tanto... indicar muitos livros e tal. Aí eu falei assim, cara, realmente, esse pessoal aqui passa raiva na internet, mas salvam vidas. Nossa senhora, se não existisse Não é? pessoas como Caróis, Lara, Mari Brito. Eu gosto muito que a Carol, ela fala muito, né, da vida religiosa dela também. Isso é muito legal. O mundo tá muito carente, porque chegou uma época que ficou na moda você não acreditar em nada, você não falar de Deus mais, não ter essas coisas. Agora o povo tá indo meio pro outro lado, né? Todo mundo fala também pra ganhar ibope. Mas a gente vê quem vive e quem finge, né, pra ganhar. Mas eu tô fazendo aqui no claro, né, pelo menos aqui. Pelo menos tô espalhando a mensagem, né? Pois é. Aí sim, hein, Ellen? Olha como tá ficando aqui. Caraca, tá no time-lapse não? Tá não. Não, agora tá normal. Agora sim, ó, cabelo cortado. Ó o bigodão. Bigodão de Borá. Carolina, seu bigode Very está nice. very nice. Vou mostrar. Tirar a capinha. Agora com o bigode feito, vamos despedir ali do pessoal. Ó, agora tá prontinho aqui, chega ó. perto pra ver o bigodão? Chega perto pra ver o bigodão. Deixa eu botar aqui. Very Very nice, Borá. Isso aí. Tô show. Obrigado, hein, Valeu, Ellen? pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.